Olá, amados de Deus, vamos para mais um comentário sobre a novela Gênesis da Record, dessa vez para o capítulo 35. O rei de Ur convoca o alto escalão do reino para uma reunião, para falar sobre a traição da sua esposa, a rainha. E ele é orientado pelos conselheiros e todo mundo que está nessa reunião, que só são cargos de chefia, né? A fazer um julgamento justo da rainha, não mandá-la logo para a forca, né? Que era o que ele queria fazer. E ele realmente aquece e diz que vai fazer esse julgamento, porque incentivam ele de que mais pessoas podem saber dos detalhes e testifiquem sobre os maus atos da rainha, que justifiquem essa punição com pena de morte, né? O rei é então instigado pelo sumo sacerdote atual a tirar do recinto o ex-sumo sacerdote, porque ele não tem mais nenhum cargo de chefia. E para o espanto do atual sumo sacerdote, o rei responde que fez do ex-sacerdote Quissares o seu conselheiro particular. Mais tarde, ele conversando com o conselheiro particular, que é Quissares pede a sua ajuda porque lembrou de tudo. Lembrou que quem tentou matá-lo, empurrando lá do alto do zigurate, que é o templo deles, foi o atual sumo sacerdote, Murabi. Então tem uma reunião entre Quissares, ele convoca uma reunião entre ele e todos os sacerdotes, inclusive o sumo sacerdote atual, Murabi. E ele revela diante de todos que Murabi o empurrou da escada para o matar. E todos ficam assim, estupefatos com a notícia, né? Então, Murabi não quer aceitar aquilo, né? Diz que aquelas palavras são mentirosas, que é fruto de uma mente que não está sã, e começa a querer provar que ele não está bem, não está são para fazer aquelas interpretações, né? Passam-se meses, né? E aparecem as grávidas na história. Aparece a segunda esposa, que aí sacerdotisa, ela está grávida. Aparece a Danina, que quer ser terceira esposa, mas botou dentro de casa para ser cuidada pela primeira esposa, mas não fez dela a terceira esposa, e sim uma concubina. E ela está grávida, né? E já está para ter o filho. E outra pessoa que está grávida também, depois desses meses que passaram, é a Iafa, que é a serva de Amate, a primeira esposa. Então, todas essas três estão grávidas e a grávida Danina, que era boazinha do começo da história, amiga de Amate, e se fez boazinha a vida toda, mas soube pegar o marido da outra, né? Engravidou, quis tirar o filho, não deu certo, e agora está morando dentro da casa dele e querendo as regalias que ela não tem, né? Causando confusão e tudo mais. Acabou-se aquela boazinha. Então, Danina está ali entre trabalho de parto e todo mundo é convocado para ajudar. As três grávidas e mais a mãe de Danina vem ajudar neste parto. Por outro lado, chega o dia do julgamento da rainha, que é o mesmo dia também do julgamento do caso dos zigurates
da tentativa de homicídio do ex-sumo sacerdote pelo atual sumo sacerdote. E está lá o julgamento da rainha, ela entra, estão todos presentes, todos ali circunspectos, até o filhinho está presente. E ela fica tentando provar que não foi nada daquilo, né? Mas o rei fica mostrando as evidências e começam a vir os testemunhos. Por outro lado, lá no Conselho dos Sacerdotes estão debatendo sobre o caso do ex-sacerdote com o sumo sacerdote. E também tem as testemunhas. E quem vai ser testemunha? O próprio que viu o marido que era ruim, a irmã de Labás, que era ruim, e que agora é a dona da taberna, e ela quer dar o troco com o atual sumo sacerdote, que a humilhou no caso do anel e de outras coisas. E ela vai com o marido para testemunhar de que realmente ele empurrou ele lá de cima, né? Ela vai para esse julgamento, essa inquisição sobre essa confusão entre o ex-sacerdote e o atual. Enquanto isso, lá no julgamento da rainha, aparecem as testemunhas e, ao mesmo tempo, em outro lugar, já aparece os rumores de guerra, os exércitos se posicionando, o exército do reino do pai da rainha, que quer vir tirá-la de lá, e o exército de Ur, que aceitou a briga. E termina a novela com essa perspectiva de uma guerra entre Ur e o reino lá, da rainha. O que a gente pode tirar da novela, né, hoje? As perdas. Perdendo o cargo, perdendo a condição que usufruía, perdendo o status que tinha. Como é ruim passar por isso. Quantos estão passando por isso atualmente, com essa pandemia, perdendo cargos, perdendo o status, perdendo o que tinha e se acham fragilizados, sem ter para onde correr. O que a gente pode dizer dentro da Bíblia sobre isso? Eu procurei um texto, a história do rei Nabucodonosor, que foi um homem histórico, ele existiu, foi um rei mesmo. O rei do maior reino da terra, o primeiro reino da terra que foi mundial, foi a Babilônia. Então, ele foi esse rei. E eu vou ler aqui no Daniel, capítulo 4, diz assim, ele mesmo escreveu uma parte da Bíblia, Nabucodonosor. Ele diz, Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Olha só o que ele está dizendo. Então, ele teve um sonho onde Deus mostrava para ele que ele ia perder tudo. E, realmente, Daniel interpreta esse sonho e diz a ele que ele vai ter que passar isso aí, mas que no fim vai ser restaurado o reino para ele. Então, mais na frente, no Daniel capítulo 4, versículo 26, diz assim, e quanto ao que foi dito que deixasse o tronco, as raízes do teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Então, esse mundo aqui na terra
não determina nada. Quem determina é o mundo celestial, que tem poder sobre aqui embaixo. Então, o que aconteceu? Continuando no versículo 27 do capítulo 4 de Daniel, diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. E lá no versículo 30 diz assim, falou o rei, disse: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei? Isso 1 ano depois, o rei estava passeando no palácio, vendo as coisas gloriosas que tinha feito, o jardim suspenso da Babilônia, que foram a 7ª maravilha do mundo na época. Então o rei disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Aí ele não era convertido, ele se ensoberbeceu, dando toda a glória e todo o poder para ele mesmo. E o que aconteceu? Lá no versículo 31 diz: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse, né? A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Deus tirou o reino dele por 7 anos, até ele ver que quem reina é o Altíssimo, até ele reconhecer que Deus é que é o Senhor. Então, lá no capítulo 34, escrito pelo próprio Nabucodonosor, diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus, e tornou-me a mim, havia o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Olha que bênção, quando o homem se converte ao seu Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus que deu um plano para nós, o plano Jesus Cristo. Jesus é o próprio Deus que se fez homem, pagou um preço por você e por mim naquela cruz, para morrer, ressuscitar, mandar de lá o seu Espírito para entrar dentro de todo aquele que crê, que quer fazer uma conexão entre ele e aquele que quer, para um dia morar com ele. Que coisa linda, o próprio Criador de todas as coisas nos dá esse privilégio. Muito obrigada, Senhor, que Deus abençoe cada um.